Glória a vós. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominar. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Deus não dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então começamos pelo fim. A Deus ninguém viu. Aonde a cabeça se perde e a humanidade, aqui não estamos falando de coisas pequenas, não, estamos falando de coisas grandes que dominam o mundo, dominam a nossa inteligência e arrastam, não dominam, arrastam o nosso desejo. Eu não chamo de vontade, nosso desejo, impulsionam os deuses que a nossa cabeça cria. Deus, já falei para vocês, aquilo que a gente adora. E adorar quer dizer isto, não é dobrar os joelhos, sinal externo, exterior pode até ser isto. Adorar é aquela coisa íntima, com todo o nosso ser, que diante daquilo nos faz ver, vislumbrar a realização de toda a nossa pessoa, de toda a nossa mente, de todo o nosso ser.
embriagar-se com aquilo. O caso mais simples, nós temos nos dias de hoje, é a droga, e mais antigamente, quando não havia droga, a bebida. O bêbado, que não domina mais a sua própria vida, diante da cachaça, todo o seu ser é movimentado, como se aquilo vai satisfazer tudo e vai preencher de uma vida. Ao contrário, nós teremos depois na meditação sobre este Deus que ninguém viu, mas que depois se fez visível, nós teremos uma frase muito simples. Ele ilumina todo homem que vem a este mundo. E, conclusão depois, a vida era a luz dos homens. Analisemos bem a natureza. O que quer dizer a vida é a luz dos homens? A vida para uma planta, o que é? O sol. E vocês podem ver as plantas que se torcem, buscando o sol para eles poderem crescer. Estamos no plano vegetal, simplesmente vegetal. O que toda esta movimentação de fecundação, começando pelas abelhas, por outras aves que eu não conheço bem a biologia, mas alguma coisa assim, o cio dos animais, o que? É a vida, o instinto da vida, para reproduzir mais vida. É a vida. E para o homem, ele pode permanecer no nível vegetal? Não dá. É muito baixo, não é? No nível animal, aí piora as coisas. Porque o ser humano, ele não para no nível animal simplesmente do qual nós fazemos parte, como instinto de preservação, instinto de alimentação. Não, ele cria armas para destruir o outro. Aí que complica. Quer dizer que o ser humano tem alguma coisa superior e diferente dos animais. Porque os animais, eles se matam, está certo? Pela sobrevivência. O instinto de vida que leva a matar os outros. Os homens não. Eles não se matam pelo instinto de vida. Eles se matam para dominar simplesmente. Então, por um instinto ainda mais íntimo, mais profundo. Isto só pode vir de uma dimensão espiritual que nos eleva, de um lado, acima dos animais, e nos rebaixa, do outro lado, pior, não menos que os animais, pior que os animais. A própria inteligência que deveria descobrir a ciência, o segredo da natureza, por isso que nos foi dada a inteligência, primeira parte, o conhecimento. Depois, a última dimensão da inteligência foi dada ao ser humano, é ver a fonte de todo ser, que é Cristo Jesus. Deus nos deu a inteligência para poder estudar, compreender, possuir Deus. De fato, pela inteligência, é tão difícil aquilo que eu falo, porque às vezes parece que, não sei, eu tento de explicar mais simples, não. Pela inteligência, nós conseguimos captar o que existe dentro de um livro. Quando a gente compra alguma coisa, já pega o manual para ver como é que funciona aquela coisa, não é? É pela inteligência, quer dizer, eu não tenho aquela ciência, mas está escrito. A minha inteligência me faz captar o segredo desta ciência. Não é tão complicado, não é? Essa inteligência Deus nos deu para nós compreendermos o princípio, o porquê de todas as coisas. E é através desta inteligência que nós nos realizamos. Mas esta inteligência o ser humano não usa, como podemos ver, simplesmente para dominar a natureza, como foi falado na Bíblia, dominar sobre todas as coisas. E a todas as coisas
Adão colocou o seu nome. Quer dizer que ele já tinha conhecimento das coisas. Não podia colocar o nome. Eu não posso colocar o nome de cadeira à mesa. Vocês vão dar risada na minha cara, não é? O Frei pirou de uma vez. Se eu disser para algum de vocês, por favor, me traga a cadeira, vocês levam uma cadeira. Não, não é esta a cadeira, é aquele que está lá em cima. Coitado, o Frei pirou, não é? Então o homem, Deus, deu o domínio de todas as coisas. E deu o nome de todas as coisas. O que o ser humano deve ter perdido, ninguém sabe, não? Então, com isto, existe uma história que nós não conhecemos, que nós não quisemos conhecer. Nós partimos do princípio já que nós criamos os deuses. E não criamos assim, de uma maneira muito simples, não. Ou muito ingênua. De uma maneira muito clara. Se fazem templos. Templos. Quando Paulo chegou em Efésio existia um templo famoso. Efésios está na Turquia atual, não? Éfeso. Existia um templo da deusa Artemis, que era protetora. Como nós cristãos, construímos tantos templos como protetores. E aqueles que viviam através do templo, que vendia estatuinha, o templo, e vinha de todo lado a fazer promessas, meio parecido com Aparecida, não é? Prestemos atenção ao nosso paganismo. Eu não quero ofender ninguém, mas quero ajudar a refletir, gente. Prestemos atenção ao nosso paganismo, que talvez da deusa Artemis mudou para Nossa Senhora Aparecida. Lógico, aqui não estou julgando o que passa no íntimo do coração das pessoas, mas estou julgando o que vejo exteriormente. Exteriormente não tem nada de diferente daqueles templos pagãos. Exteriormente, nas nossas procissões com as estátuas de santos que carregamos nas costas pela cidade, não tem nada de diferente das procissões que faziam os antigos em Babilônia, quando os hebreus chegaram ali. E aqui que muda toda a história. A nossa fantasia deve ser circuncidada, para não falar outro nome. Deve ser castrada, para que aumente a nossa fé. E a nossa fé no quê? Numa realidade visível, que é uma criança. Domingo passado nós temos meditado isto muito claramente. Naquela leitura maravilhosa, onde Davi senti um remorso. Eu estou morando aqui, numa casa feita de madeira preciosa, de ouro, e a arca de Deus está numa baraca. Eu vou construir um templo para Deus. E Deus fala, Davi, escuta, que templo você vai poder me construir? Eu te escolhi, você era um simples pastorzinho. Qual era o teu futuro? Eu te fiz rei. Eu te dei o poder de derrotar os inimigos, de estender o reino sobre todos os teus vizinhos. Você não vai poder me construir
nenhum templo. Eu vou construir o meu templo. E ele chegou a Maria e falou: eu quero que você me construa um templo onde eu possa habitar. Um filho. Mas como vai ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. O filho não vai ser filho da carne, vai ser filho meu. Eu virei em ti, e o que nascer de ti será filho do Altíssimo. É o verbo. Vamos prestar bem atenção a isto. Deus, o próprio Deus, princípio, quer dizer, dele foi criado todo o universo. O primeiro princípio da nossa fé. Na carta aos Hebreus, que aqui começa, depois quando fala sobre a fé, fala primeiro princípio da fé. E crer que todas as coisas visíveis têm origem de algo invisível. Tem origem das coisas, algo invisível, que é o próprio Deus. Então, já é o primeiro princípio da nossa fé: crer ou não crer. Não tem como escapar disso. Mas a ciência, crer ou não crer. Acabou. Acabou, gente. Ah, mas isto é... Alguém fala que eu sou xiita. O fundamentalismo religioso. É gozado. Se você está com uma péssima doença e o médico te fala: você tem que fazer cirurgia, será que o médico é fundamentalista? Ou nós que estamos meio lelé da cuca? Ou nós que queremos absolutizar o que é relativo aos nossos vícios, as nossas ideias, a nossa maneira de pensar a vida, a nossa maneira de viver a vida. E relativizar, quer dizer, fazer de pouca conta aquilo que é essencial para a nossa existência. Prestemos atenção bem a isto. Fundamentalismo, eu estava lendo no jornal, contra o fundamentalismo. Lógico, um ateu. É lógico que, coitado do ateu, como é que ele vai entender que a religiosidade não é observar o Ramadã, ficar jejum como os judeus, como os muçulmanos? Não é parar no dia de sábado, porque isso ele falava. Se eu for fundamentalista, for religioso, fundamentalista, eu vou jejuar de manhã até a noite, depois à noite posso comer tudo o que eu quiser. Tá, é só organizar o organismo e ele se aguenta bem assim, não? Aí, ou se for judeu, o que eu faço? Não posso nem acender a luz no sábado, porque é religião, é religião. Ou se for católico, eu não posso comer carne sexta-feira santa. Antigamente, depois eu como bacalhau, que é mais caro. Antigamente era até todas as sextas-feiras. E eu tenho obrigação de ir à missa aos domingos. Este é o fundamentalismo. Olha, deste fundamentalismo, eu vou ser sincero, eu sou ateu. Porque isso não me diz absolutamente nada. Regrinhas não me dizem absolutamente nada. Eu quero uma vida. E a vida, ou ele existe, ou ele não existe.
Ou existe a vida, ou existe a morte. Não tem como escapar. Isso se chama simplesmente verdade. Não vem da minha cabeça. Não sou eu que crio esta exigência. É a própria vida que cria estas exigências em relação a mim. E haja caso, se você não quiser comer, pode não comer, entende? É fundamentalismo que eu como todo dia. Não quero comer mais, não como. Mas a vida te pede para comer. Então, é uma coisa muito simples. Então, o que aconteceu? Que nesta encarbulhada, atrapalhada vida humana, chegou uma coisa muito simples. O próprio Deus, que criou todas as coisas e para o qual tudo foi criado, ele entrou nesta história da criação e ele se fez criatura. O Criador se faz criatura. E quando nós falamos de salvação, por isso que muitas coisas nós enganamos, nós endeusamos, endeusamos a política, esperando que os políticos possam resolver todos os problemas da humanidade, endeusamos os atletas, pensando que, eu gosto muito de futebol, etc., pensando que um jogo de futebol possa enaltecer um país. Endeusamos uma Olimpíada, pensando que chegamos ao topo da nossa existência como pessoas, como grupo, como país, etc. E aí por diante, para não falar de outras coisas. Entende? É simplesmente isto. A vida veio ao mundo. A vida que existia antes que tudo fosse feito. Veio ao mundo e veio habitar aonde? Não é um templo feito de pedras, de ouro, de artes. Veio habitar no ser humano. O templo de Deus somos nós. Como é que somos nós? Não poderia ser uma história à parte? Então eu estou aqui, eu vou ver lá, e como, vamos dizer, antigamente, mas também a gente via quando temos casamentos lá, da Diana, sobretudo tempo atrás, depois da rainha da Inglaterra. Então todo mundo, todas as mocinhas sonhavam, ele casou com uma plebeia, então uma plebeia que se tornou rainha. Aquele sonho, toda menina sonhava que podia ser rainha. Mas depois, a Cinderela, a história que foi escolhida, não? Então assim nós às vezes contemplamos, eu aqui, e o menino Jesus lá. Ele é o Deus. Então vou ver esta pessoa lá. Quando ele nos revela depois, ao longo de toda a sua vida, ele nos demonstra o quê? Do que é capaz a raça humana, da qual nós fazemos parte. Ela é capaz de se tornar como Deus. Porque ao longo desta história, como fala um trecho de um canto muito bonito, toda a história, todo o universo esperava este momento da encarnação, este momento do nascimento do Filho de Deus. Mas este nascimento do Filho de Deus, depois vamos ver este homem, lógico, ao longo da liturgia até a ressurreição, nós veremos
toda essa história, mas vou simplesmente acenar qual é a história daquele menino. Repito, quando é aquele menino, nele eu tenho que ver eu, menino, em faixas. Em faixas. Qual é o futuro daquele menino? Ele simplesmente vai viver no mundo primeiro. Vai passar pelas coisas da vida. Os males que existia contra o ser humano, que destrói o ser humano, ele vai vencer. Males psíquicos, físicos, tudo quanto é jeito. Tanto que quando aparentemente ele é visto como filho do homem, ele também se chamava sempre o filho do homem. Porque ele assumiu a natureza humana. Então, eu sou um homem. E ele podia dizer com toda razão: pai, está certo, você criou o homem, mas agora olha aí, eu sou um homem. Eu também faço parte desta raça que você criou. Eu sou um homem. O filho do homem. Mas o filho do homem não deixava de ser Deus. Então ele vai vencendo. Aí que estamos vendo. Porque ele se chama Salvador. Salvador é o médico que me tira a dor de cabeça. Que alívio. Salvador é o médico que me tira um câncer. Salvador é um professor que faz de um analfabeta um grande mestre, uma grande inteligência. Salvador é que me tira da pobreza, me dá alimento. Então Salvador é tudo que me dá vida. Pode ser material, psíquico, espiritual. E ele é Salvador de verdade porque ele entra na nossa raça humana. E ele vencendo todos estes inimigos. Eu nunca entendia, sinceramente, não sei como é que passa na cabeça de vocês, o que vocês aprenderam também como religião, não sei. Cada um de nós sabe o que é. Ele pagou os nossos pecados. É como se a gente tivesse, uma sensação que eu tinha, como se eu tivesse uma dívida para pagar a Deus. Mas o que culpa eu tenho se eu não tenho dívida nenhuma? Eu não aprontei nada. E já a morte vai me dominar. Me digam vocês, que culpa eu tenho para pagar? Não é? Então ele simplesmente, nós podemos ver como humanidade. Então aí eu também estou nele, porque ele se fez eu. Então, como humanidade, ele entra nesta cirurgia que escolheu. Era o caminho, onde seriam eliminados a doença do mundo que chamamos de pecado. A gente acostuma ver esta paixão de Cristo. Bom, primeiro, o grande amor que ele teve para conosco, ele nos amou de uma maneira tão grande que ele quis viver a nossa realidade humana. Então, este é o primeiro ponto de partida. E o amor sempre é sem recompensa. Nós não precisamos fazer nada, ele nos oferece. Que depois você queira ou não queira, é outra coisa. Então, ele entrou nesta cirurgia. Então, a cruz, veja bem, gente, é a lógica da redenção total. Porque foi lá, como numa cirurgia, que o médico te tira o mal que vai te matar. Não é a cirurgia que é a finalidade da coisa. Prestemos bem atenção.
É a vida que é a finalidade de uma cirurgia. A vida que é a finalidade de uma cirurgia. É a vida que será a finalidade da morte de Cristo na cruz, feita livremente. Ninguém me tira a vida. Eu tenho o poder de entregar a minha vida e de retomá-la quando eu quiser. Mas eu em nome, não somente em nome, mas eu pela comunhão que tenho com toda a humanidade, porque eu me fiz homem, eu tenho que resgatar a humanidade deste mal que o devora e o destrói. Eu tenho que devolver à humanidade a vida plena para a qual ela foi feita. Essa então simplesmente que é a lógica da cruz. E depois com a sua vitória, ele nos mostra a vitória que faz dos mortos seres vivos e de quem está doente uma pessoa sã. E depois nós teremos esta vida que nós olhamos como crianças, primeiro na oração, antes de morrer: Pai, cumpri a obra que tu me deste de realizar. Agora eu volto a ti. Quem de nós, em sã consciência, pode dizer na hora da morte: Pai, realizei o que me deste de realizar. Agora eu volto a ti. Agora eu volto a ti. Ele tinha uma casa para onde voltar. Esse, aquele que nós olhamos numa manjedoura. É isso que vem a ser religiosidade. União entre Deus e o homem. Esse homem que definitivamente não será aquele nascido da carne, mas que será nascido de Deus. E que São Paulo depois vai explicar esta história de Cristo, deste Cristo, ele vai explicar com esta frase maravilhosa: eu vos anuncio o mistério escondido nos tempos. Cristo que habita em vós, a esperança da glória. Então, o que acontecerá? Que este mesmo Cristo, esta mesma vida, escondido, insisto mais uma vez, me desculpe, para fugir de toda fantasia religiosa, que é pior, me desculpa a expressão, pior que os sonhos eróticos. A fantasia religiosa é algo de tão contundente, de tão destruidor da verdadeira fé, que destrói e nos impede de enxergar a realidade aonde ela está. Deus no homem, Deus no homem, Deus feito homem, o homem feito Deus. Só esta é a única realidade. Que nós queramos acreditar, não acreditemos. Não queramos acreditar, não acreditemos. Não tem problema nenhum, é problema nosso. Não é problema de Deus. Ele fez esta realidade. Então, este mistério escondido nos tempos, para o qual foram feitas todas as coisas e os mundos visíveis, é Cristo, este mesmo que habitava lá na criança, em nós. Ele será, então, a nossa total, plena realização. Eis porque depois se termina, no último livro da Sagrada Escritura, fala que haverá a nova humanidade, a nova Jerusalém, cidade da paz. E somente haverá paz quando o ser humano será preenchido de Deus. Quer dizer, haverá paz quando o nosso coração
a nossa inteligência serão saciadas. E como o nosso coração e a nossa inteligência são infinitos, somente algo infinito, que é Deus, poderá saciar plena e totalmente a nossa inteligência e o nosso coração. E nós seremos preenchidos de Deus. Aí fala bem no Apocalipse, naquela cidade futura, não havia templos gozados. Não havia o templo de Jerusalém, não havia São Pedro, não havia Aparecida, não havia esta capela, não havia nada. Porque o templo de Deus era o homem. E o primeiro homem a ser o templo de Deus na terra foi Jesus. E quem construiu este primeiro templo sobre a terra foi Maria. Uma história simples, totalmente simples, se quisermos acreditar. Totalmente real, porque ela faz a história e que foge de todas as nossas fantasias, assim que podemos dizer, religiosas, mas onde nos pedem absolutamente que criamos que isto é verdade, que isto é realidade, e não como os judeus que mandaram ele na cruz, porque sendo simples homem se fazia Deus. Sendo simples homem se fazia Deus. Naquela época não havia hospício. Teria mandado para o hospício de loucos. Eles preferiam mandar na cruz. Esta é a história humana e esta é a história